O incidente do MV Dona Paz é considerado o maior desastre marítimo em tempo de paz da história, um lembrete sombrio dos perigos da superlotação e da negligência das normas de segurança marítima. Nesse vídeo você saberá mais sobre esse infeliz incidente de grande proporção. Foi idealizado como um navio de cabotagem, concebido para navegar perto da costa e transportar passageiros e carga em rotas menores. Foi construído em 1963 no estaleiro Onomichi Zosen, em Onomichi, Hiroshima, Japão. Quando operava no Japão, a sua capacidade oficial era de apenas 608 passageiros. Em outubro de 1975, o navio foi vendido para a empresa filipina Sulpicio Lines e renomeado como Dom Sulpicio. Em junho de 1979, o navio sofreu um incêndio grave que o danificou consideravelmente. Foi declarado como perda total pela seguradora, mas a Sulpicio Lines o recomprou e o reformou. Após a conclusão dos reparos e das modificações, o navio foi renomeado como MV Dona Paz em 1981. Durante esta reforma, a capacidade oficial de passageiros foi significativamente aumentada para cerca de 1.518 pessoas, embora o design original fosse para apenas 608. O navio foi colocado na rota entre Manila, a capital, e Tacloban, na Ilha Leite, uma rota movimentada, especialmente perto do Natal. Portanto, o Dona Paz tinha um histórico de mais de 24 anos de serviço marítimo, com um período de reconstrução após um incêndio grave, antes de seu fatídico último dia em 20 de dezembro de 1987. A superpopulação no momento do desastre final só foi possível por causa das modificações e da falta de fiscalização após o navio ter sido transferido para a Operação Filipina. O dia 20 de dezembro de 1987 era um domingo, e o MV Dona Paz estava realizando a sua viagem semanal de rotina de Tacloban, na Ilha Leite, para Manila, a capital, transportando passageiros que regressavam para casa ou para o trabalho antes do feriado de Natal, o que explica a enorme superlotação. O Dona Paz partiu de Tacloban por volta das 6h30 da manhã do domingo, fez uma escala na cidade de Cataloga, na Ilha Samar, por volta das 13 horas, antes de continuar a viagem rumo ao norte. Devido à época festiva, Natal, e à falta de fiscalização, o navio estava absurdamente lotado. Estima-se que havia mais de 4.300 pessoas a bordo, embora a lista oficial de passageiros contivesse apenas 1.583 nomes, e a capacidade oficial fosse de cerca de 1.518. Muitos passageiros pagaram em dinheiro diretamente à tripulação e não foram registrados. Muitos passageiros não conseguiram encontrar camas ou acomodações, espalhando-se pelos corredores e até mesmo sobre o deck superior, onde dormiram antes do desastre. Por volta das 22 horas, o navio estava navegando pelo Estreito de Tablas, uma via marítima estreita entre as ilhas de Mindoro e Tablas, uma parte crucial da rota para Manila. Relatos de sobreviventes indicaram que o tempo estava claro, o que significa que a visibilidade não era um fator inicial para a colisão, embora o mar estivesse um pouco agitado. De acordo com os inquéritos e o relato dos sobreviventes, incluindo tripulantes do petroleiro Vector, a ponte de comando do Dona Paz estava sob custódia de um oficial júnior, ou mesmo de um vigia, enquanto o capitão, Eusébio Nazareno, estaria descansando ou fora da ponte no momento crucial. Mais tarde, surgiram alegações de que vários membros da tripulação estavam assistindo televisão, bebendo ou confraternizando em outras partes do navio, resultando em uma falta de vigilância adequada na ponte de comando. A última comunicação de rádio conhecida do Dona Paz foi feita por volta das 20 horas. A partir desse momento, com o navio superlotado e potencialmente mal tripulado na ponte, ele navegou no escuro, rumo ao seu encontro fatal. O outro navio e causador principal da colisão foi o petroleiro MT Vector. A investigação subsequente ao desastre revelou que o petroleiro estava em uma condição operacional muito precária no dia 20 de dezembro de 1987, tornando um fator crucial na colisão. No momento da viagem, o navio transportava uma carga altamente inflamável de cerca de 8.800 barris, mais de 1 milhão de litros, de produtos petrolíferos, principalmente gasolina e querosene. Partiu de Batangas e estava a caminho da ilha de Masbate. A tragédia foi agravada por uma série de violações e negligências no Vector, que foram descobertas após a investigação. O Vector estava operando com uma licença de navegação vencida, não deveria estar no mar. A investigação concluiu que o navio não estava em condições de navegar.
Havia relatos de problemas no sistema de leme e na estrutura geral do navio. A tripulação do Vector era considerada ilegal e inabilitada. O capitão, o principal oficial de navegação, não possuía uma licença válida para operar um petroleiro. O navio estava operando com um número insuficiente de vigias treinados. Assim como no Dona Paz, a vigilância no petroleiro era negligente. Relatos indicaram que os membros da tripulação na ponte de comando não estavam prestando atenção à rota e à presença de outras embarcações no Estreito de Tablas. O MT Vector estava navegando a caminho de Masbate por volta das 22h30 do dia 20 de dezembro. No Estreito de Tablas, o mar estava relativamente calmo. O petroleiro, com apenas 13 tripulantes a bordo, e o ferry superlotado, Dona Paz, estavam em rotas de colisão, mas a falta de vigilância em ambos os navios impediu que qualquer um tomasse as medidas evasivas necessárias até que fosse tarde demais. O momento da colisão entre o MV Dona Paz e o MT Vector e a explosão imediata foram descritos pelos poucos sobreviventes como uma cena de terror repentino, transformando a escuridão da noite num inferno ardente. A colisão ocorreu por volta das 22h30 de 20 de dezembro de 1987, no Estreito de Tablas. O MV Dona Paz, vindo do sul, colidiu com o MT Vector, que vinha do norte. O ferry atingiu o petroleiro, um navio menor, em cheio no meio do casco, precisamente na área de armazenamento da carga. O impacto rasgou os tanques de carga do MT Vector, liberando instantaneamente milhares de barris de gasolina e querosene no mar e sobre os decks de ambos os navios. No Dona Paz, a colisão foi violenta o suficiente para causar a interrupção imediata da energia elétrica, apagando todas as luzes. O navio foi mergulhado na escuridão, causando pânico entre os passageiros, muitos dos quais estavam dormindo. A natureza da carga do Vector, gasolina, significou que a explosão foi quase instantânea e de uma violência incontrolável. O vapor de gasolina altamente volátil liberado pelo impacto incendiou-se imediatamente. Ocorreu uma explosão massiva. O óleo derramado no estreito pegou fogo, criando um anel de chamas ao redor dos navios. Os sobreviventes descreveram ter que pular no mar de fogo para ter alguma chance de escapar, lutando contra o óleo e as chamas na água. O fogo engoliu o Dona Paz em minutos. As chamas subiram rapidamente pelos decks, alimentadas pelo petróleo. Passageiros superlotados, sem saber para onde ir na escuridão, ficaram presos. Relatos de sobreviventes indicaram que os armários onde os coletes salva-vidas estavam guardados estavam trancados, e a tripulação na ponte estava ausente ou incapaz de coordenar uma evacuação. Devido aos danos estruturais causados pela colisão e ao inferno das chamas, o MV Dona Paz afundou em cerca de 2 horas após a colisão. O MT Vector afundou cerca de 4 horas após o impacto. O resgate após o desastre do MV Dona Paz e do MT Vector é uma parte dolorosa da história, caracterizada pela demora na resposta oficial e pelo fato de que a maioria dos sobreviventes foi salva por um navio que passava por acaso, e não por uma operação coordenada. De acordo com as investigações, levou cerca de 8 horas até que as autoridades marítimas filipinas soubessem oficialmente do acidente. Demorou mais 8 horas, totalizando cerca de 16 horas após a colisão, para que uma operação de busca e resgate coordenada fosse oficialmente iniciada. Os únicos sobreviventes foram resgatados por um navio que passava e testemunhou o desastre, e não pelas autoridades. O navio de passageiros MV Dom Cláudio, de outra empresa, estava navegando na área. Seus oficiais viram as chamas imensas à distância. O Dom Cláudio se aproximou do local e encontrou um pequeno número de sobreviventes flutuando em destroços em meio aos corpos carbonizados e aos remanescentes do mar de fogo. Os tripulantes do Dom Cláudio jogaram redes para permitir que os sobreviventes, que estavam gravemente queimados e exaustos, pudessem subir a bordo. O número extremamente baixo de sobreviventes ilustra a natureza catastrófica e a rapidez da tragédia. Apenas 26 pessoas foram retiradas da água. 24 passageiros do MV Dona Paz, nenhum membro da tripulação do navio sobreviveu. 2 tripulantes do MT Vector também sobreviveram. A maioria dos sobreviventes sofreu queimaduras graves por terem pulado na água em chamas para escapar do navio. Eles usaram malas ou destroços como dispositivos de flutuação improvisados, pois os coletes salva-vidas eram inacessíveis. Nos dias seguintes, centenas de corpos, cerca de 207, foram encontrados boiando ou levados para as praias, muitos deles irreconhecíveis e com mordidas de tubarão.
Devido à superlotação, a falta de tempo de reação da tripulação e a velocidade com que o fogo se alastrou, a vasta maioria dos mais de 4.300 mortos afundou com o navio ou foi vítima do fogo e da explosão. Milhares de corpos nunca foram recuperados. O resgate do Dona Paz é um símbolo trágico de um sistema de segurança marítima deficiente e da ausência de protocolos de emergência eficazes no momento do desastre. O tratamento das consequências legais e as indenizações para as famílias das vítimas do desastre do MV Dona Paz foi um processo longo, complexo e muitas vezes doloroso, que se arrastou por mais de uma década. A batalha legal centrou-se em determinar qual das empresas, a operadora do ferry, Sulpicio Lines, ou a operadora do petroleiro, Vinconto Trans, era a principal responsável pela colisão e pelas milhares de mortes. A investigação e as cortes concluíram que o MT Vector era o principal culpado. O navio estava operando sem licença válida, não estava em condições de navegabilidade e sua tripulação estava em violação das normas. O capitão não possuía licença adequada. Embora o Dona Paz estivesse terrivelmente superlotado, o que foi crucial para o número de mortes, e com falta de equipamentos de segurança, a corte não considerou o fator direto da colisão em si. A Sulpicio Lines alegou que a causa imediata do desastre foi a negligência do Vector. Em 1999, a Suprema Corte das Filipinas confirmou que a Vinconto Trans Inc., proprietária do Vector, e seus executivos eram solidariamente responsáveis por pagar indenizações às vítimas. A corte argumentou que a operação do Vector em condições ilegais e inseguras foi a causa próxima do desastre, e que a superlotação do Dona Paz era uma condição, mas não a causa direta da colisão. O processo de indenização foi dificultado por vários fatores. O maior problema era a identificação dos passageiros. Como milhares de passageiros estavam sem registro, ou seja, não estavam no manifesto oficial do navio, suas famílias tiveram enorme dificuldade em provar perante o tribunal que seus entes queridos estavam de fato a bordo. A Vinconto Tran Inc. teve dificuldades financeiras e resistiu aos pagamentos. O valor concedido para as famílias que puderam provar a presença de seus entes queridos, a maioria eram as famílias cujos nomes estavam no manifesto, era muitas vezes considerado insuficiente para a magnitude da perda. O processo de liquidação dos sinistros se arrastou por anos. Muitas famílias tiveram que negociar individualmente com a seguradora da Sulpicio Lines, para os passageiros no manifesto, e lutar contra a Vinconto, principalmente através do Fundo de Responsabilidade Civil Marítima. O desastre do Dona Paz teve um impacto duradouro na legislação marítima filipina e na aplicação das regras. O incidente expôs a corrupção e a negligência na aplicação dos regulamentos marítimos, especialmente em relação à superlotação e à fiscalização das condições de navegabilidade, o caso do Vector. O caso estabeleceu precedentes complexos sobre a responsabilidade em caso de colisão entre navios e sobre como lidar com vítimas não registradas em desastres marítimos. Infelizmente, para muitas das famílias das vítimas não registradas, a tragédia não terminou no mar, mas continuou na sua batalha para obter reconhecimento e reparação legal.